Flamengo está muito perto de anunciar a compra do terreno e a realização de um antigo sonho da torcida do Flamengo, que é ter o estádio próprio. E esse sonho está para sair do papel, você vai entender por quê agora neste vídeo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é fanático pelo Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, deixa o seu comentário, que é muito importante, compartilhe este vídeo e bora para as informações. Lembrando que nós temos uma playlist com quase 200 vídeos sobre o tema estádio do Flamengo aqui no nosso canal, onde você pode aí maratonar e acompanhar à vontade, tá bom? Galera, nova matéria no GE da Globo, tá? Matéria do Fred Gomes, dando crédito aqui, e Letícia Marques com o Thiago Lira, aliás, Thiago Lima, que traz a seguinte matéria: reunião na prefeitura traz perspectiva de redução de custo para o estádio do Flamengo. Notícias importantes, hein? Porque avançou e muito. E a Caixa Econômica, olha, está, assim, muito satisfeita com o que tem visto, e o terreno do Flamengo, o terreno do gasômetro pode sair para o Flamengo a qualquer momento, tá? Clube e prefeito avaliam possibilidade de transferir o potencial construtivo da Gávea para o fundo que é o dono do terreno do gasômetro. Nós estamos tentando agendar uma entrevista, né, um bate-papo aqui no nosso canal com o Pedro Paulo, e para ele explicar melhor tudo isso, porque ele está envolvido diretamente nessa questão. Bom, vamos para a matéria e depois eu comento a respeito dela e a gente vai esmiuçando e entendendo melhor o que significa isso, tá? Porque o Flamengo está sinalizando com a transferência do CEPAC da Gávea para a área do gasômetro. Eu vou explicar assim mais ou menos. Não sou assim profissional da área ou expert no assunto, mas sou muito leigo, mais leigo do que não. Mas o que a gente entende um pouquinho a gente vai estar passando para vocês, tá? O Flamengo teve uma nova reunião na última quinta-feira com Eduardo Paes na prefeitura para tratar do sonho do estádio próprio, e as partes saíram muito animadas. O grande tema do encontro foi a discussão da possibilidade de transferência do potencial construtivo da sede da Gávea, que reduziria custos para o Flamengo na busca pelo erguimento de um estádio no terreno do gasômetro, cujo proprietário é o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, tá? Pelo lado do Flamengo, participaram da reunião, da conversa, o presidente Rodolfo Landim, o vice-geral Rodrigo Dunche e o executivo que foi contratado pelo Flamengo para cuidar do tema estádio, que é o executivo Marcos Bodin, ele que está tratando desse assunto do estádio para o Flamengo. Bom, a transferência do direito de construir, o TDC, que é um instrumento urbanístico que confere ao proprietário de um lote a possibilidade de utilizar o seu potencial construtivo em outro lote. Quer dizer, vendê-lo a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, tá? Por exemplo, a Gávea tem lá o seu potencial construtivo que se permite prédios, né? Digamos, a gente não sabe, mas digamos que você consiga construir lá prédios de 50, 100 andares na Gávea. Você transfere esse potencial para um outro local. Quer dizer, transfere para a Caixa pode transferir esse potencial para uma outra localidade que vai dar esse poder de construção numa outra área. E isso baratearia o terreno do gasômetro. Você está entendendo? Bom, eu vou continuar lendo aqui a matéria. De que forma o Flamengo, que está disposto a pagar 250 milhões pelo terreno, reduziria custos com esse TDC, com esse potencial construtivo da Gávea?
haveria uma transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea para cotistas do Fundo Imobiliário Porto Maravilha, aonde está o terreno, que é gerido pela Caixa. Entendeu? Aqueles que compraram o terreno do gasômetro em 2012, tá? São os cotistas desse fundo imobiliário, que são detentores do terreno. Por isso que a gente sempre diz que o terreno não é da Caixa, é do fundo. O terreno pertence a esses cotistas. Bom, estes então, com o título em mãos, desse potencial construtivo que seria transferido da Gávea para uma outra área, para esses cotistas, atenuariam o quê? O prejuízo que tiveram na região e teriam a possibilidade de investir em outras áreas da cidade. A Caixa está querendo algo em torno de 400 milhões pelo terreno, o Flamengo está disposto a pagar 250 milhões. Transferindo o potencial construtivo da Gávea para esses cotistas, eles podem transferir para uma outra área que vai valorizar e, com isso, abateriam o valor do terreno do gasômetro. Deu para entender? Então, o que o Flamengo está querendo fazer é o seguinte: pegar o potencial construtivo do terreno da Gávea, ou de parte do terreno da Gávea, mais o potencial construtivo que pode ser reduzido do terreno do gasômetro, e transformar num direito de construir para quem? Para o fundo. E o que acontece? A gente, segundo a matéria, eu estou lendo a matéria, tá, galera? A gente pega determinadas áreas da cidade e transfere esse direito para o fundo. E aí o fundo pode usar a qualquer momento esse potencial e isso vira um ativo. E o fundo pode utilizar esse direito construtivo, vender no mercado imobiliário, para que possa fechar essa conta do que seria a redução do custo do gasômetro, né? Segundo o próprio deputado federal Pedro Paulo, que é um dos grandes aliados do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e que participou da reunião também. Viu? Por isso que eu falei que a gente quer muito conversar com o Pedro Paulo, porque ele está muito a par de tudo isso, né? Ele entende demais disso e está colaborando demais. Segundo o Pedro Paulo, ele disse o seguinte: aquela região do gasômetro é a área mais valorizada do período que a gente chama de Porto Maravilha. Ali você pode construir prédios de 40, 50 andares. E por poder construir prédios desse tamanho, é 1 metro quadrado muito caro. Porque o potencial de geração de receita de lucro dele é muito grande, entendeu? Então, segundo Pedro Paulo, a ideia seria pegar esse potencial que você consegue precificar em valor de metro quadrado. Um gabarito de 20 andares tem um valor, um gabarito de 30 tem outro. E você transforma isso em uma valorização de metro quadrado. Olha outra área da cidade e, a partir de uma lei específica aprovada na Câmara, você pode transferir esse potencial de construir ou essa valorização para uma área que seja de interesse da Caixa Econômica, né? Segundo Pedro Paulo. Então, o ponto de virada é a troca de discussão e revitalização da área. Pedro Paulo ele explicou que a opção do TDC, ou desse potencial, mudou o rumo da discussão. Mudou completamente, que se arrastava entre Flamengo e a Caixa Econômica Federal pelos valores. Porque, conforme noticiado pelo GE, há uma divergência entre a Caixa Econômica e o Flamengo, né, em relação a valores. Por quê? O Flamengo quer pagar R$ 2.873 pelo metro quadrado, enquanto a Caixa entende que o valor justo seria algo superior, né? Em torno de R$ 4.500 pelo metro quadrado. E segundo Pedro Paulo, ele disse o seguinte: eu acho que o ponto de virada é o seguinte: você estava vendo o Flamengo discutindo muito o valor do metro quadrado com a Caixa. É 2.500? É 2.000? É 1.200? E quando a prefeitura entra
quando ela entra, o negócio muda de figura. Porque ela entra com uma força enorme para que isso possa ser feito com um custo muito menor. E com ganho também para a cidade. Porque a gente tem um olhar estratégico em relação ao estádio. Sempre falei que isso pode ser algo além do estádio. A questão da cidade rubro-negra, né? A cidade do Flamengo, que começou lá com Pedro Paulo. Pode desenvolver algo ali em que o estádio seja âncora de um projeto de recuperação urbana naquele entorno. Uma área ali que seja voltada para bares, restaurantes, hotelaria, com toda essa vocação e essa lógica de se explorar o futebol, né? Então, na reunião, a prefeitura e o Flamengo não colocaram números, maquetes, por exemplo, desenhos, projetos em discussão, mas as duas partes debateram como a construção de um estádio impactaria aquela parte da cidade. E ele segue dizendo o seguinte, Pedro Paulo, abre aspas, a gente não viu o projeto no papel, foi uma conversa. O que se combinou é que a partir desse encontro a gente vai fazer agora o quê? Reuniões técnicas. O que virá agora, tá, galera? As próximas reuniões é para discutir a parte técnica entre o Flamengo e a prefeitura. E aí, a partir desse entendimento, mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei com esse objetivo de transferir o potencial construtivo. E ele segue dizendo o seguinte, acho que ficou esse dever de casa para nós, iniciar as reuniões de trabalho técnicas. E isso pode significar um distrito ali, voltado para o futebol. E eu acredito que com o estádio como âncora, a gente pode fazer desse limão uma limonada, uma área ali que seja voltada para bares, restaurantes, hotelaria, com toda essa vocação e essa lógica de se explorar o futebol. Então, galera, a matéria, ela tá lá no GE, tá? Para quem quiser acompanhar a matéria do Fred Gomes, da Letícia Marques e do Thiago Lima, você pode acompanhar lá bem melhor, né? Para entender. Então, essa é a questão agora. As próximas reuniões agora com a prefeitura serão reuniões técnicas e o Flamengo, claro, que já está preparando o projeto, como será o desenho, maquete, isso vai vir logo em sequência. Agora, a situação mudou de figura. Com essa transferência do potencial, os cotistas que gerem a área ali do gasômetro, né, do Porto Maravilha, esse fundo imobiliário, vão poder negociar e não vão perder. E aí, com isso, baratearia aquela área do gasômetro para o Flamengo, que quer pagar 250 milhões, né, pelo terreno, e transferindo esse potencial, os cotistas podem vender para uma outra área ou transferir para uma outra área e não perder, e não sair no prejuízo com o terreno do gasômetro, que o Flamengo pretende pagar até 250 milhões, 300 milhões. Deu para entender? E se prepare, porque nós teremos muitos assuntos ainda. As reuniões seguem acontecendo, está avançando demais. O Flamengo está muito próximo de comprar esse terreno para construir o estádio. E eu quero ser um dos primeiros, se não o primeiro, a chegar aqui para você e dizer, galera, Flamengo, enfim, comprou o terreno do gasômetro e agora nós vamos em busca desse sonho. Lembrando que nós vamos acompanhar toda a construção desse estádio aqui no nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário, compartilhe este vídeo e se prepara porque teremos muitas novidades em breve. Espero que você tenha curtido. Nós temos uma playlist com quase 200 vídeos sobre esse tema aqui e as reuniões seguem acontecendo e a gente vai estar acompanhando tudo, tá bom? Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão e aqui no canal Flanáticos Futebol Clube você não perde absolutamente nada. Um abraço e até a próxima.